Seja bem-vindo a mais um Sala de Entrevistas. Hoje o nosso convidado é Guilherme Silvério. Ele que é diretor da Escola Crescer de Pato Branco e também é músico. Guilherme, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e ter vindo até nossos estúdios. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Sinara, agradeço a TV, Nova Conexão, da HIT, e parabenizar vocês por essas iniciativas de entrevistar e trazer pessoas aqui que fazem parte aqui da nossa comunidade, aqui da nossa região, aqui do sudoeste do Paraná, aqui em Pato Branco. Fiquei muito feliz e lisonjeado. Eu que agradeço. Guilherme, nós sabemos que você tem uma longa trajetória na área de educação, né? Então, nessa tua visão, assim, e nesse teu profissionalismo, né, que todo mundo aqui em Pato Branco já te conhece, né? Que visão que você faz uma abordagem hoje? Como que está a educação hoje no Brasil? Você sabe, Sinara, eu talvez tenha tido um privilégio, ou tenho um privilégio, de poder atuar na área de educação em várias frentes, né? Primeiro, eu iniciei a minha trajetória na educação infantil, em escola particular, que é onde também trabalho hoje. Mais tarde fui me envolver com o ensino superior, né, o ensino universitário, e também tive a oportunidade de trabalhar como chefe do núcleo aqui em Pato Branco, que é, digamos, a Secretaria do Estado do Paraná, com sede aqui em Pato Branco, por 2 ocasiões. Por isso que eu digo que talvez eu tenha tido um privilégio, porque eu consigo ver as várias frentes, a frente do governo, a frente da escola particular, a frente do ensino superior. E passando nessas 3 dimensões que eu estou falando para você, eu percebo que cada vez mais a educação é um desafio muito maior do que apenas a gente pensa. É um desafio muito maior do que os governos pensam, do que os governos municipais, estadual ou até federal pensam. E o Brasil precisaria, no meu ponto de vista, não é só no meu, mas de muitos estudiosos da área de educação, Sinara, que a educação precisa ser construída a longo prazo. E o que eu percebo, tanto em nível estadual como municipal e, obviamente, federal, é que a cada vez que troca os governos, novas propostas, novas ideias são implantadas. E como os governos trocam de tempos em tempo, ou de 4 em 4 anos, ou de 8 em 8 anos, o próximo governo não dá sequência. E ao longo desses anos, ao longo das décadas, isso é que o Brasil sofre, porque não tem sequência. Porque as disputas políticas, os pensamentos políticos fazem com que o que você fez como secretário de Educação, que foi muito bom, eu deveria como secretário, o futuro secretário de Educação, ou como futuro prefeito, governador, dar sequência. Mas as nossas diferenças políticas impedem, o egocentrismo impede que eu reconheça o trabalho que você fez de bom e possa aprimorar, dar sequência e assim por diante. E uma outra coisa fundamental, Sinara, que nós temos que lembrar, que a educação, ela não é num passe de mágica que as coisas vão acontecer. Ela é a longo prazo, conforme eu falei para você. E uma coisa que às vezes a nossa população, de um modo geral, não compreende, ou não percebe, talvez, melhor dizendo, é de que a educação ela não é neutra. Ela sempre parte de um pensamento. Então, os governos têm pensamentos. E aqui não faço defesa nem deste e nem daquele governo, vamos deixar bem claro isso. Apenas fazer uma observação de que o pensamento filosófico de alguém que está no poder, ele sempre vai passar aquele pensamento filosófico para a sua gestão. E em se tratando de educação, ainda mais. Então, se eu tenho um pensamento sobre educação como sendo uma coisa menor, o trabalho que eu vou fazer lá na educação, ele é menor. Se o meu pensamento só valoriza a educação superior, o meu governo, digamos se for federal, vai dar só ênfase na educação superior. Se eu valorizo só a educação infantil, a minha ênfase vai ser lá. Então, o que eu quero dizer com isso? Que sempre quando nós vamos escolher nossos governantes, a gente sempre procura olhar um todo. Mas eu queria dizer para aqueles que nos assistem que sempre olhe o que está dentro da cabeça, no coração, na mente filosófica do governante, porque aquele pensamento vai ser passado para a educação e isso a história demonstra, não só no Brasil, mas no mundo inteiro.
Então, se me perguntou qual que é o desafio da educação, eu diria o seguinte: nós sabermos que a educação não é uma coisa neutra, que ela representa o pensamento filosófico da pessoa que está no governo, no cargo naquele momento, e de que ela não é feita, resolvida em um mandato, seja no município, no estado ou no governo federal. A educação precisa ser construída e nós, cidadãos brasileiros, precisamos cobrar que haja um programa de governo, mas que ele dure por décadas, não dure apenas no governo. E foi por isso que você partiu agora para uma escola com uma educação com princípios? E qual é o princípio da escola Crescer? Ótima, boa observação. Na verdade, nós partimos para essa proposta há quase 25 anos atrás já. Então, a Escola Crescer, em Pato Branco, é uma escola de filosofia cristã, judaica cristã, importante explicar essa diferença, e é uma escola que adota uma metodologia chamada abordagem educacional por princípios. Essa abordagem educacional por princípios, ela faz parte de uma associação de 147 escolas no Brasil. E a Escola Crescer em Pato Branco... É uma rede? É uma associação, não é uma rede. É uma associação que muitas escolas participam desse movimento, mas que tem um pensamento, tem uma filosofia, que é o que eu acabei de falar na pergunta anterior. Essa filosofia é uma filosofia judaica cristã, que valoriza os valores cristãos na educação, no ensino do beabá, digamos assim, desde a formação da criança, na escola onde trabalho. A escola tem crianças desde 1 ano até o 9º ano. Então, desde a criança de 1 ano até a criança, ou o aluno de 14 ou 15 anos, tem a mesma filosofia de pensamento, que é essa filosofia de princípios e valores baseado numa qualidade acadêmica de excelência. E para fazer parte dessa escola, você tem que fazer parte de alguma igreja específica? Você tem que compartilhar ou pode ser pode ser, por exemplo, eu sou de uma religião X, eu posso matricular meu filho, como que funciona? A primeira premissa para entender como que funciona uma escola de educação por princípios, de abordagem de educação por princípios, é compreender que uma escola não é uma igreja, é uma escola. Então, Escola Crescer é uma escola. Apesar de usarmos lá a metodologia de educação por princípios, ela não está restrita a uma religião. Ela não está vinculada a uma igreja? Absolutamente. Pode estar, não tem nenhum problema disso. Nessas 147 escolas que eu falei, algumas são escolas que estão vinculadas diretamente à igreja. A Escola Crescer, em Pato Branco, iniciou vinculado com uma igreja, hoje ela faz parte do grupo VMT, que é um grupo grande empresarial em Pato Branco, que é a mantenedora da escola, mas não precisa absolutamente estar vinculado a nenhuma religião, digamos assim. Eu preciso, digamos, como pai, né? Eu quero oferecer para o meu filho uma escola que dê a ele esse tipo de pensamento, então ele conduz lá. Porque, como eu falei antes, Nara, toda a educação, ela parte de uma filosofia. Então não existe a educação, essa frase que a gente se ouve bastante por aí, e é uma frase falsa, não é uma verdade. A escola é neutra. A escola não é neutra, porque você imagina, você deixa o seu filho na escola, está na alfabetização, tem 5 ou 6 anos de idade. Ela chega a 1h da tarde e sai às 5h30, 6 horas da tarde. Ela passa 800 dias, né, 200 dias, melhor dizendo, 800 horas na escola, com uma pessoa ensinando para ela. Será que essa professora, além de ensinar a alfabetização para ela, ela não vai influenciar a vida e a formação dela? Claro que vai. Se nós estamos nos conhecendo hoje, mas com o passar do tempo, nós convivemos, a gente começa a influenciar a vida um do outro. É normal nas relações. Você imagina numa escola com uma criança que está em formação. Por isso que é importante. Alguns pais procuram a escola e a gente diz isso. Eu vim conhecer a escola. Eu falei, fez bem. Mas eu quero conhecer outra escola. Fez bem também. Porque eu tenho que decidir na escola aonde eu vou levar meu filho, eu tenho que concordar com aquele pensamento. Porque aquele pensamento que está na escola vai para dentro da mente e do coração da criança. E isso em qualquer lugar do mundo. Não é só na escola Crescer, numa escola de abordagem por princípios. Se eu colocar uma escola lá no Oriente Médio, aquele pensamento que existe lá no Oriente Médio vai para o coração das crianças. Aquele pensamento de uma escola mais liberal vai para a mente da criança também. E assim em todas as escolas do mundo, não é do Brasil.
É, porque eles não ensinam só o conhecimento, eles passam valores, né? E às vezes eles convivem mais com o seu filho do que você mesmo, né? Porque na creche, por exemplo, às vezes a criança fica o dia inteiro, né? De manhã até a tarde, né? Tem algumas creches que são integral, né? Exatamente. Mais que você. Estão educando o seu filho. Passa às vezes 12 horas na escola. Em cidades grandes, Sinara, as crianças passam 12 horas na escola, os pais chegam às 8 horas da noite e já encontram às vezes a criança dormindo, ou o pai ou a mãe, ficou com a tata, ficou com a avó e com a tia, às vezes convive com a criança só no final de semana. Então quem forma o caráter e a personalidade da criança são os professores. Isso é uma coisa bem importante a nós esclarecermos as famílias, porque na nossa modernidade, nos dias que nós estamos vivendo, isso às vezes passa despercebido. E são realidades. Uma cidade menor, como é Pato Branco, ou das nossas cidades aqui da região, os pais convivem mais. Mas em cidades grandes, que imagino onde que estão nos ouvindo agora, na RIT, que está nos ouvindo no Brasil inteiro, as cidades grandes, elas convivem com essa dificuldade. Então, a hora de escolher a escola, procure conhecer a escola. Sobre isso me ocorreu uma coisa agora, Sinara. Eu lembro que tinha em São Paulo uma vez uma campanha dos restaurantes, eu achava bastante interessante. Alguns restaurantes fizeram uma campanha em São Paulo que dizia o seguinte: antes de vir comer no nosso restaurante, venha conhecer a nossa cozinha. Não tem sentido? Sim. Então, se você for numa cozinha e olhar aquela cozinha, você vai te dar coragem ou não vai te dar coragem de almoçar naquele restaurante. E uma escola deve ser assim: antes de matricular seu filho, venha conhecer, entre aspas, né, a cozinha da escola. Ou venha conhecer o diretor, venha conhecer a coordenadora, venha conhecer o espaço da escola. E converse com aqueles que dirigem a escola, para você tentar entender o pensamento deles. Se aquele pensamento, aquela filosofia que está dentro do coração deles fechar contigo, beleza, senão repense na tua proposta. E falando sobre os educadores, como que vocês capacitam os educadores da escola Crescer, assim, por meio de cursos, como que funciona? Olha, tá aí uma pergunta que a pessoa pode fazer pro diretor quando ele chegar. Elas forem conhecer a cozinha da escola Crescer. Isso, grave essa pergunta, Sinara. Quando você for lá conversar lá na escola, pergunta como é que os seus professores são capacitados, qual é a origem deles, de onde que eles vêm, o que vocês pensam sobre isso. Alguns pais me perguntam isso. Alguns pais, inclusive, me perguntam qual que é o pensamento político sobre que os professores têm. O pensamento político é muito importante, muito importante. Né? Qual que é o pensamento religioso? Ainda mais hoje em dia que tem essa divisão, polarização, né? Isso é bem fundamental. Então, primeiro que a escola, a seleção é feita pelos currículos, pela escolha. Eu vou falar uma coisa interessante, que às vezes os trabalhadores não sabem. Sabe, mas não imaginam que quem contrata faz isso. Eu olho o Instagram, eu olho o Facebook, eu acompanho a rede social daquela pessoa antes de contratar. Nossa, mas às vezes mais importante que o currículo. Às vezes é mais importante, porque aqui no currículo está tudo bonitinho. Daí você vai ver lá no Instagram, no Facebook, na rede social da pessoa, você diz, não, mas o comportamento aqui, essas fotos, esses lugares que a pessoa frequenta, não é da nossa filosofia. Isso é uma opção da empresa, porque nós estamos num mundo democrático e num mercado livre, digamos. Então, as empresas todas, e vou dizer, Simara, não é só a gente que faz, todas as empresas estão fazendo isso. Mas o treinamento das professoras é primeiro pela escolha. Primeiro você faz uma seleção baseada nisso tudo, de um currículo adequado para aquela proposta. E a escola tem uma equipe, né, de coordenação que faz a capacitação. Nós temos, durante o ano, várias capacitações internas. E a nossa coordenação, as nossas coordenadoras, fazem esse acompanhamento e o treinamento, porque nós temos uma abordagem educacional por princípio, então é uma metodologia. Tem que ser desta forma, né? Então nós ensinamos esta forma X de como vai trabalhar durante o ano. Então a pessoa ela é tutoriada por uma coordenação. Mas nós também temos cursos que nós fazemos fora. Nós estamos conversando com você hoje. Há uma semana atrás, nós estávamos com uma equipe de 35 pessoas na Universidade Mackenzie, lá em São Paulo. Passamos lá 3 dias sendo capacitados por pessoas, inclusive dos Estados Unidos e outras pessoas do Brasil, treinando nossos professores. Então, nós investimos muito em capacitação na educação. Porque tem uma máxima, sabe, Simara? Que ninguém pode levantar para ensinar se antes não sentou para aprender. Nós vamos dar uma pausa para tomar um cafezinho e voltamos logo após os comerciais. Até logo!